1645, Tamandaré foi muito importante para o início da insurreição pernambucana, que foi um movimento para expulsar os holandeses de Pernambuco. Então, aqui no primeiro trimestre de 1645, Fernandes Vieira construiu o primeiro forte. E esse forte era o Forte de Santa Cruz, foi a primeira construção de Tamandaré. E é exatamente nesse local que é o nosso Marco Zero. Daí em diante, todo o movimento foi através de Salvador, onde era a capital do Brasil, e lá formaram duas grandes tropas. A primeira tropa ela chegou, passou aqui por Tamandaré, com milhares de homens que vieram para esse grande combate, para poder expulsar os holandeses de Pernambuco. E essas pessoas chegaram aqui em julho de 1645, sob o comando de Felipe Camarão, Dias Cardoso e Henrique Dias. E logo após, nesse mesmo mês, no dia 27 de julho de 1645, desembarcaram 1.200 homens sob o comando de André Vidal de Negreiros e também de Soares Moreno. Eles desembarcaram aqui em Tamandaré, eles vieram também de Salvador, na frota comandada por Serrão de Paiva, essa frota portuguesa. Essa frota portuguesa depois saiu daqui de Tamandaré, mas nesse mesmo ano, de 1645, no dia 3 de setembro, ela volta novamente e fica aqui no porto de Tamandaré, aguardando notícias, porque estava para ter uma grande negociação para ver se conseguia Portugal e Holanda entrar em acordo e os holandeses saírem da capitania de Pernambuco. Mas ficou aqui essa frota, 14 navios, no dia 3 de setembro. Quando foi no dia 7 de setembro, chegou aqui a frota holandesa, com 10 navios, mas com um poder bélico bem superior, e chegaram todos os navios com bandeira branca. E o comandante holandês disse para Serrão de Paiva, o comandante português, que aqui seria a grande negociação para poder entrar num acordo entre Portugal e Holanda. E ele confiou. E aqui eles passaram o dia 8, poucas pessoas nessa frota holandesa, e quando foi no dia 9, de madrugada, todas as bandeiras ao mesmo tempo ficaram vermelhas e começou a Grande Guerra. Então pegou totalmente desprevenido, os portugueses ainda estavam assim, dormindo, porque ainda era de madrugada, e eles mataram 700 portugueses e brasileiros. E dos 14 navios, 11 foram incendiados. Então depois eles desembarcaram e destruíram o Forte de Santa Cruz. Então com isso, Tamandaré ficou nesse momento, que é o 9 de setembro de 1645. Então nesse 9 de setembro de 2025 completam 380 anos dessa grande batalha. E é isso que eu sempre digo, porque Rio Formoso, a Batalha do Reduto, que foi em 1633, 12 anos antes, eles até hoje comemoram, tem até feriado municipal. E nós aqui perdemos 700 pessoas para defender Pernambuco, para defender a capitania aqui em Tamandaré. E até hoje, nem nas escolas pouco se fala ou nem se fala nada. Então vamos mostrar que nós temos história, vamos valorizar, porque foram 700 pessoas que perderam a vida e Tamandaré foi importante nesse momento, porque também tem o seu Marco Zero, porque no Marco Zero de Tamandaré que precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido, porque foi lá que começou a nossa história. Essas pessoas perderam a vida exatamente para defender o nosso município, o nosso estado, que na época era a capitania. Então vamos festejar, pelo menos saber que nesse 9 de setembro de 2025, a Batalha Naval de Tamandaré está completando 380 anos.